meu pra frente, aí que é a grande questão. Pô, a gente tem Rodrigo. A gente tem hoje o melhor jogador brasileiro no mundo, um dos melhores do planeta, que é o Rafinha. Você vai ter muito breve, com mais minutos, o Endrick, vai ter o Esteban, tem o Luiz Henrique, você tem Savinho, você tem o Martinelli pela esquerda. E eu deixei um cara por último, porque esse cara não sei o que acontece. É o Space Jam da seleção brasileira. Eu nunca vi um jogador como o Vini. Não rola na seleção. Não rolou com o Tite, com o Ramon, com o Fernando Diniz, com o Dorival. Esqueci mais alguém? É tanto Não, só esse. Por enquanto. E o próximo? Pois é, e o próximo? Cara, eu rezo, porque eu sou fã do Vini, como quase todo mundo, desde o Flamengo. Desde quando no segundo jogo ele é vendido por 45 milhões de euros pro Real Madrid. É o Muhammad Ali do futebol. O Vinícius Júnior, que ele sofre, que ele peita, a coragem que ele tem. Mas, cara, não rola na seleção. Fora o 4x1 com o Dorival na Copa América do ano passado, que jogo que o Vini fez à altura dele? Nenhum. Assim, ele salvou agora na Colômbia. O primeiro que ele resolveu. Ele decidiu, mano. Jogou bem, mas ele decidiu. Foi, tipo... Ele decidiu um chute desviado. Não é pra tirar mérito dele. Mas, de novo, eu sou muito fã, como a esmagadora maioria Acho que eu sou até mais fã da pessoa do Vini do que do jogador. Mas, enfim. Cara, porque tem outra bobagem que a gente falava. Você acompanhou um pouquinho mais o Mr. Jones. O Rivaldo. Rivaldo só joga no Barcelona. Cara, melhor do mundo em 99, merecidamente no Barça, que nem campeão da Europa foi. Mas enfim. O Rivaldo foi um dos 3 melhores da Copa da França de 98 e certamente um dos 3 melhores e pode-se até dizer que foi o melhor da Copa de 2002. O Ronaldo falou isso agora. Ele falou, cara, o Rivaldo jogou mais que eu, mas o problema é que eu fazia o gol, pô. Então não tinha como, mas isso, Matheus. Mas o Rivaldo fez 5 gols naquela Copa na Copa também. do Mundo, participação... O segundo gol contra a Alemanha... Eu sou dessa tese e converso muito com o pessoal de estatística. Eu acho que tem gols que deviam ser 2 assistências. O passe do Kleberson e o corta-luz do Rivaldo pro Ronaldo fazer o gol contra a Alemanha. Ele mata o jogador. Mata o jogador, enfim. Mas o Rivaldo, cara, a gente ficava enchendo o saco dele que ele não jogava na seleção, sendo que ele já era o melhor do mundo, jogou pra cacete em 98, jogou pra caramba em 2002, a gente falava que não. Agora o Vini, cara, merecidamente o melhor do mundo na temporada passada, e com potencial ainda para ter muito mais anos de grande futebol de altíssimo nível no Real Madrid, apesar da proposta da Arábia Saudita, cara, o Vini não consegue rolar. E aí não é só questão da técnica, do treinador que seja, da questão tática. Eu acho que até o Tite não usou devidamente, quando usou, tira contra a Croácia, enfim, coisas que deram errado. Mas, de novo, é muito estranho. E a partir do Vini, ok. Mas de novo para trás, aí, laterais. Wesley, eu sou muito fã do Wesley, eu acho que o Wesley vai ter esse potencial. A esquerda já não tem há muito tempo. E até o Marcelo também, pelo nível absurdo do Marcelo na seleção... Era diferente. Nunca conseguiu ser do Real Madrid. Zaga, ok, goleiro estamos em boas mãos. Do meio pra frente, cabeça da área, vai, os 5 e 8 pra facilitar, tá difícil. 10 voltando o Neymar, e eu sou neymarzista, sim, sou neymarzete. Pode falar o que quiser. Eu ainda acho que a gente depende muito do Neymar. Ou, não é que depende, não pode abrir mão. Primeiro porque é um cara que toda a comissão técnica gosta, dificilmente tem problema. Os jogadores e os jogadores amam de paixão, e ele faz por onde? Pelo que ele joga e pelo que ele é num grupo. Mas de repente eu tô num evento, numa balada, ele não me deu o autógrafo. Pode acontecer. E não só com ele. Mas assim, pros jogadores, pro grupo, o Neymar ainda é muito importante. E assim, e aí teve... E não tem reserva, né? Cara, não tem. Pode ser eventualmente o Rodrigo, né? Mas assim, por exemplo, o Andrés Pereira... Mas assim, falando de tá vários nível, jogadores, não tem. E outra coisa que eu falo, desde que ele chegou à seleção em agosto de 2010, na estreia do Mano Menezes, o Neymar, infelizmente tem acontecido. O que teve ao lado do Neymar, do nível próximo? Neymar, teve Oscar, depois você teve o Coutinho, o Vini que não rola. O William e Douglas Costa oscilar. Rodrigo, ok. Cara, não tem. E eu não vou fazer a digressão até a Copa de 30, né? Mas você pega, só para começar lá. Domingos da Guia, cara, zagueiro Leônidas da Silva. Você vai por décadas. Você vai sempre achar 2, 3, 4, 5, 6, ou gente como na Copa de 70, que nem foi tipo Dirceu Lopes, Ademir da Guia, Eduzinho, 2002 que eu acabei de citar. Cara, você sempre cita 3, 4, 5, claro, tem um Pelé, tem um Romário, tem um Ronaldo, você tinha um Zizinho, um monstro na Copa de 50, mas assim, você sempre tinha 3, 4, 5, 6 jogadores de um altíssimo nível. O Neymar tá quase que jogando sozinho há 15 anos na seleção e vai ser o maior artilheiro absoluto da seleção, o maior assistente. Pode dizer que esse cara é uma mentira, fracasso? Não. Se pode dizer que ele jogou não sozinho, mas com poucos caras do mesmo nível de protagonismo. E a única... a gente falava isso quando ele veio pro Santos aqui no início do ano, né? Que só não ia render se não conseguisse jogar. Por lesão. Por lesão, por a questão física dele, né? E Mr. Jones, um detalhe também. Neymar, não tá nem aí, cara. De novo, muitas das lesões dele, maldito quinto metatarso, né? Ou lesões ósseas, ou seja, que não tem muito o que fazer. E porque foi durante muito tempo o jogador que mais apanhou no mundo, das faltas que foram marcadas.
E aí, estatisticamente falando, das faltas que não foram marcadas e foram, e também algumas que ele cavava e o juiz caía na queda dele, ok. Mas assim, muitas das lesões são lesões de pancada, ósseas. Neste exato momento é uma lesão muscular, porque acho que aí faltou o Santos dar uma segurada nele naquela sequência de jogos. E os caras falaram que ia ter, né? Que é normal, exato. Normal, é o Neymar, qualquer um, é o Hulk, qualquer um, enfim. O Wolverine teria. Então, ok. Mas assim, e de novo, você pode, claro, e até pra questão de imagem, você sabe melhor que eu, pô, dá uma segurada, não precisa ir pra Sapucaí, pode ir na Kings League, mas dá uma segurada, velho. Mas enfim, também a gente tem a pressão absurda, descomunal, tal, sair de helicóptero, impeça o helicóptero mesmo pro amigo, faz outra coisa, mas enfim. Mas de novo, toda hora cobrar, não, e é até porque é um mérito imenso do Neymar. Até quem não gosta dele deve entender. Quando o Neymar joga mal, ele tenta jogar. Daí eu quero falar de um cara que eu sou muito fã desde a estreia dele, do Sub-17, em 97. Eu estava começando na Band, tive a honra de fazer a primeira transmissão em rede nacional dele, Ronaldo Gaúcho, o Ronaldo Assis, o Ronaldinho, o Bruxo. Que eu sempre fui muito fã dele, falei pra ele em 99, você vai ganhar uma vez como melhor do mundo, errei, ele ganhou 2, e podia ter ganho mais se ele tivesse mais foco. Em 2006 jogou uma merda de Copa do Mundo, tá meio cagando, né? Em 2013 foi brilhante no Galo doido, mas assim, o Ronaldo... Já valeu por mim. O Ronaldo Gaúcho, ele, quando não tava bem, ele largava o jogo, foda-se. O Neymar, quando não tá bem, ele quer jogo, mas às vezes não rola. Então, assim, eu não tô aqui nem comparando, mas apenas dizer que o Ronaldo Gaúcho, quando não tava afim, não tava afim. O Neymar, quando ele não tá afim, eu nunca vi, ele quer jogo. Você pode dizer que ele talvez não seja tão profissional na recuperação, no recondicionamento, na fisioterapia, mas, cara, ele dizer foge, que ele não tá nem aí, não é mesmo. Ainda mais na seleção. Mais ainda. Na seleção, E você falou isso, é um dado muito legal, a galera fica falando, o francês e tal. Cara, era o campeonato mais violento, né? Em número de falta e falta de cartão também, velho. Assim, eu tenho a honra de... não é por isso que eu sou Neymar Zete, eu já era fã também, por isso que me convidaram. Eu, junto com o Ivan Moré, eu fiz a biografia do pai dele dele, que é um livro traduzido em 21 línguas, que a gente lançou em 2013, quando o Neymar estava indo pro Barcelona. Então conheço a fera, né, até como na condição de autobiógrafo, mas não é por isso que eu elogio. Mas assim, ele é um cara que sempre que jogo, eu até por conta disso, eu vi jogar na Europa também, pela TNT, Esporte Interativo, lugares que eu trabalhei, e acompanhei, inclusive, ele, uma vez eu fiz uma entrevista para ele para Playboy, eu fui no camarote com o pai dele ver um jogo Barcelona e Atlético Bilbao pela Copa do Rei da Espanha, e depois fui para casa dele e vi o tamanho Cara, que os estúdios avançados do futebol são maravilhosos. Cara, a academia dele é 3 vezes isso, assim. Pô, ele tem fisioterapeuta particular, tem preparador físico particular. Então ele tenta, cara. E às vezes não dá, o corpo apanha tem muito. Isso também. O Ganso, pô. O Ganso sofreu disso. Pô, o Ganso teve 2 operações seríssimas nos 2 joelhos. E o Ganso também é um talento absurdo, né? E às vezes acontece, e de novo, quando você tem uma escolha tipo o Adriano, que teve questões questões pessoais, questões de depressão, psicológicas, e cada vez mais essas barreiras, né?